Olá, eu sou Eli Matos e esse é o Tectônico, um espaço de conversa e debate para quem, assim como eu, acredita que o que realmente importa não costuma estar na superfície. Contando com o apoio acadêmico da Escola de Negócios e da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC do Rio Grande do Sul, do Tecnopuc e da ProHub. Há pouco tempo atrás foi lançado um estudo assinado pelo Fabrício Dell'Acqua e outros autores da Harvard Business School, que trouxe um experimento. Nesse experimento, eles entrevistaram, na realidade, entregaram atividades para mais de 700 consultores para fazer a resolução dessas atividades de duas formas, ou usando IA ou não usando IA. E eles queriam avaliar, afinal de contas, como esses caras se saíam fazendo essas tarefas. E quem usou IA para aquelas tarefas onde a IA é de fato apta, eles tiveram um aumento de produtividade da ordem de 40%. Só que para algumas atividades que foram intencionalmente desenvolvidas para que a IA não conseguisse lidar da maneira adequada, que é o que eles chamaram de fora da fronteira da IA, houve um decréscimo de produtividade da ordem de 20%. Ou seja, para atividades onde a IA nem sabia que não sabia, ela acabou dando respostas erradas e atrasando a vida dos consultores. Mas para as tarefas onde ela era de fato forte, ela foi muito bem. E isso nos leva a pensar, por que afinal de contas, quando a IA não está totalmente apta, o que falta para que eu possa ainda usar ela para algumas coisas e ainda assim ter bons resultados? E a resposta que aparece nesse estudo e que a gente tem discutido muito fortemente nos últimos tempos é justamente o espaço do ceticismo, da crítica, do olhar crítico, do olhar mais subjetivo, de comparar o histórico, de ver onde aquela ferramenta está aplicada, do normativo, do subjetivo. Esse é um espaço, obviamente, onde a IA não entra e é onde muito tem se falhado. E esse espaço também é o espaço onde a gente imagina, onde a gente inventa as coisas, onde a gente inventa o futuro. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre a invenção do futuro, porque só técnica não resolve. Eu preciso pensar no futuro. O Asimov, quando fez lá o Homem Bicentenário, ele não tinha a menor ideia que a gente está prestes a ter algo muito parecido. Lá atrás ele não tinha, mas ainda assim estava lá e hoje nós buscamos de volta aquela referência. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre futuro e sobre inventar o futuro. E para isso eu tenho comigo aqui uma convidada muito especial, que ela é jornalista, escritora e mediadora literária. Ela é um monte de outras coisas que eu vou falar depois. Fernanda Pandolfi, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Maravilha, maravilha. Tem uma coisa, Fernanda, que eu queria começar, que tem uma experiência muito profícua com o Clube do Livro. Então, o Clube do Livro é muito bem sucedido, já é uma referência. A América Latina tem muito essas iniciativas de clube de livro, mas ainda assim nós somos uma sociedade que lê pouco, né? Os números são curiosos, né? O interesse por leitura, só para a gente ter uma ideia, né, de um número, é americano, mas esse número ele diz muito sobre a nossa realidade global, né? Nos Estados Unidos, em 1984, 35% liam por diversão. Afinal, eu leio porque eu gosto, é legal, é bacana. Em 2023, eram 14%. Ou seja, menos da metade. A gente vem afundando isso, essa percepção de que arte, de que literatura, de que coisas subjetivas importam, parece que vem sendo sufocada. Muito pela técnica, né? Eu acho que o advento da IA tem um pouco disso. Como é que tu vê isso, tendo essa experiência com o clube? Tu percebe isso? Essas pessoas estão buscando um refúgio? Como é que é? Eu acho que a gente vive a era da produtividade, assim, né, numa intensidade incrível, assim. Então, o que acontece se eu estou lendo um livro de ficção, de romance, que é o que eu proponho nos meus clubes do livro, eu sinto que eu não estou produzindo, né? Então, que eu não estou aprendendo nada, que eu não estou ampliando meus conhecimentos dentro do meu negócio ou pensando financeiramente. Então, isso faz com que as pessoas vão muito para livros técnicos, né? Obviamente, aquelas leituras que a gente tem que ler, às vezes, de trabalho, enfim, de pesquisa, e para autoajuda. Então, quando a gente for ver entre os livros mais vendidos do país, tá sempre lá a autoajuda, né? Como figurando nos primeiros lugares. Claro. Agora, recentemente, a gente conseguiu umas entradas de ficção interessantes, talvez até um reflexo de tantos clubes do livro incentivando a literatura de ficção.
Mas que, na verdade, é uma falácia, né? Porque quando tu tá lendo ficção, tu tá trabalhando justamente a tua criatividade, o teu vocabulário, tu tá entrando em pautas em que normalmente não escolheria entrar. Porque quando tu se apega a uma história, né? Tu se apega àquela história e aí tu se encanta pelos personagens e quando tu vê, tu é envolvido por uma pauta, tu é envolvido por um lugar que tu nunca ouviu falar. Tu conhece uma palavra nova, que é diferente de eu ir com intenção para uma leitura, né? E aí, eu quero aprender sobre economia, alguma coisa, XY, enfim. Aí eu vou lá com intenção e vou aprendendo e vou anotando. E às vezes demora um tempão para ler aquele livro porque não existe gancho, né? E quando a gente está falando de ficção, existe esse gancho, que é uma história de início, meio e fim, quando é um romance, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas cada vez mais foram se afastando da literatura vista como entretenimento, né? Criando uma certa barreira e pensando, não, eu tenho que estar produzindo o tempo inteiro, quando na verdade é uma enganação, porque tu tá lendo ficção, tu está produzindo, né? De uma maneira diferente. Sim, que eu acho que existe essa necessidade de ter um resultado imediato do produto, né? Tem um centro na Arizona State University que eles juntam cientistas e pessoas profissionais da área criativa, ficcionistas, artistas plásticos, várias áreas. Center for the Science and the Imagination. Então, é imaginar um futuro, porque se parar para pensar bem, pô, a gente está evoluindo, legal, bacana, mas a gente sempre pensa o que a gente quer, ninguém senta para inventar uma coisa sem saber que tem um problema para resolver, sem saber que tem algo para inventar para resolver alguma coisa, né? Me parece que o que tu está me dizendo é que as pessoas não percebem esse valor ainda, não tem isso claro, que elas precisam desse senso de imaginação. Tem um livro que é o meu livro de entrada em todos os meus clubes de livro, que é o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que é um escritor português. E nesse livrinho, que é um livrinho pequenininho, assim, ele cria essa distopia em que as famílias, ao invés de adotarem cachorros, gatinhos, animais de estimação, elas adotam artistas para trazer um certo valor. Então, no caso daquela família específica, adotam um poeta. E aí a poesia começa a entrar dentro daquela... E é uma sociedade toda construída baseado em números. Então, quantos beijos eu dei naquela pessoa significa o quanto de afeto, porcento de afeto que eu tenho por ela. Então, é toda baseada em números. É bem legal a construção. E nesse livro, ele fala justamente da importância da ficção no nosso mundo. Porque ele diz tudo que existe hoje, né? O Afonso, no final, ali tem um pós-fácil ali, que é bem legal, em que ele explica daí o conceito do livro, e ele fala sobre isso. Tudo que existe na nossa sociedade hoje precisou ser imaginado antes. Tudo. Essa cadeira que a gente está sentado aqui precisou ser imaginado antes. Né? Então, se eu vou me defender de um tigre que me ataca, eu preciso imaginar ou ter visto em alguma história como que eu faço que arma que eu uso, como ele se comporta. Então, ele fala tudo que existe na nossa sociedade é produto da cultura e da imaginação. Mas a gente não se dá conta disso, porque as coisas já estão aqui. Né? Então, se eu quero ser mais eficiente, se eu quero ter mais valor, como pessoa... e aí também entra no quesito de sentimento, né, de empatia, de desenvolvimento pessoal. A imaginação e a criatividade são fatores fundamentais, assim, que eu acredito, né, para nos desenvolvermos melhores como ser humano. É engraçado, eu sou professor de economia aqui na PUC e eu dou uma disciplina que se chama Microeconomia 1. Essa cadeira é uma cadeira bem teórica e ela tem uma característica, ela é uma cadeira muito abstrata. Porque eu tenho um conceito só nessa disciplina, que se chama o conceito de utilidade. Quando eu vou avaliar, na realidade, se eu pegar a parte do consumidor dessa disciplina, é assim. Eu quero saber se esse consumidor faz uma escolha boa. E que jeito que ele faz essa escolha. Como que, no nosso linguajar de economista, como que ele otimiza uma escolha. Qual que é a escolha ótima. E se eu preciso avaliar uma escolha, eu tenho que ter um critério para avaliar. Tem que ter uma variável, algo que eu mensure. Só que quando eu faço uma compra com o dinheiro que eu tenho, eu fiquei feliz, fiz aquela compra, estou mais ou menos feliz. Não existe uma medida operacional factível. Eu não posso contar isso em dinheiro, nem em número de itens, nada disso. Então a gente pegou emprestado um conceito da filosofia, que é o conceito de utilidade. Para não apurrinhar quem está assistindo com o conceito, a moral da história é que eu chego num número, matematicamente falando, tem uma função para isso, eu chego num número e esse número ele não tem uma unidade de medida clara. Ele é um número. E aí eu dei, olha, se o cara escolher essa cesta, esse número é 20. Se ele escolher essa cesta daqui, esse número é 40. Esse aqui é 2 vezes melhor do que essa. Não, ele é só melhor.
é ordinal, o cardinal não importa a magnitude. E eu tenho uma dificuldade muito grande, cada vez mais, eu dou essa disciplina há mais de 20 anos, e eu noto claramente, assim, nesse transcorrer dessas 2 décadas, eu noto uma dificuldade crescente dos alunos em abstrair, em olhar para isso e desencanar. Poxa, isso é um conceito abstrato, é uma ideia filosófica, eu não preciso converter isso em alguma coisa que eu vou botar em algum sistema que algum BI vai ler para mim. Né? Ou seja, eu preciso... E é mais difícil ainda eu explicar para os alunos, existe uma dificuldade que não é culpa de ninguém, né? É culpa do que somos hoje. Né? É muito difícil explicar para eles que faz parte da construção de uma razão sobre aquela questão econômica. Eu preciso que tu entenda isso aqui para chegar num ponto lá na frente e entender que, bom, faz sentido. Isso me leva a uma outra pergunta para ti, que tem a ver com como que eu combino técnica com humanidades. Né? Por exemplo, a gente tem vários CEOs de empresas e pessoas de uma referência importante para a gente, depois eu quero explorar um pouquinho mais isso, que não são da área de exatas, que não são da administração, que não são da engenharia, que são da história, que são da filosofia, que são da letras, e são pessoas das humanidades que vêm com uma bagagem, um repertório, um vocabulário que facilita com que eles adentrem áreas que, a princípio, a gente podia pensar que são técnicas. Né? O Steve Jobs, por exemplo, num discurso famoso dele numa formatura, ele falou da aula de caligrafia que ele fez. Quando ele estava no processo de abandonar a graduação, naquele processo todo, ele falou, olha, eu estava lá pelas tantas num momento em que eu não precisava mais fazer disciplina, eu estava largando, eu fui fazer algumas disciplinas aleatórias, e eu fiz caligrafia. E ele disse que fez a caligrafia, achou muito legal, as diferentes fontes e tal, e tá bom, ficou numa caixa lá isso. E ele só foi se dar conta da relevância de algo do tipo quando ele foi lançar um Macintosh e usou as fontes que ele tinha estudado em caligrafia. E que foi um grande diferencial na época do lançamento do Macintosh, porque era justamente um grande diferencial de um produto tech com uma fonte decente, uma fonte bonita. E até hoje a gente referencia os produtos da Apple como produtos com design diferenciado, a tela é bonita, a letra que tem lá é legal, ou seja, conecta, né? Tu nota que tu tem pessoas, por exemplo, na tua experiência, que te procuram, que são do tech e buscam isso, ou isso não é claro? Que legal, não sabia essa história, adorei. Eu acho que é bem... muito curiosa, eu né? acho que tem muito a ver com a literatura de ficção, isso. Tu mira em uma coisa e acerta em outra, né? Sim. Acaba levando para outro, Sim. em outro lugar. Eu acho que sim, tem uma frase agora não me lembro se é do Baryshnikov ou do Rudolf Nureyev, um dos bailarinos aí, que ele fala que a técnica é para onde a gente foge quando a inspiração falha, né? Então tu precisa ter a técnica em algum momento, né? Então eu não acredito que a gente vai viver só do romantismo, né? Existe muito isso dentro das artes em geral, mas existe a técnica, existe a parte lógica que precisa ser acompanhada. Então, o meu negócio, por exemplo, tem um exemplo, trago um exemplo que eu acho que pode ser interessante, que é o seguinte. O meu Clube do Livro surgiu em 2023. É uma história recente, né? 3 anos, indo para o 4º ano. E quando ele surgiu, assim, eu criei junto com uma marca de roupa feminina, né? A gente criou juntas e tal, pensamos... E desenrolamos ali uma fórmula para entender. Usei das minhas redes sociais, mas eu precisei usar de muita coisa para conseguir alavancar esse projeto. E eu me lembro que na época as editoras começaram a entrar em contato comigo e perguntar o que que aconteceu que deu certo. Porque tem tantos clubes do livro que tem 20 anos, 30 anos. A gente não imaginava que daria certo. Então assim, qual foi a fórmula? E eu falei, olha, eu acho que eu usei as minhas redes sociais, usei meu conhecimento de comunicação, de marketing, usei tudo que eu tinha e trouxe para esse produto, que era o produto que eu gostaria de trazer, né, à tona. Então, eu trouxe todas essas partezinhas aí, conectei de alguma forma para apresentar esse projeto. E as pessoas também, a maneira como eu comuniquei isso, fez com que as pessoas se sentissem mais à vontade para chegar, porque a literatura tinha muito aquele lugar de... literato, né? Se eu não leio os clássicos, se eu não leio Dostoiévski, Tolstói, se eu não li 100 Anos de Solidão, como é que eu vou chegar num clube do livro? Eu falei, não, vamos ler. Depois a gente vê, sabe? Eu faço com isso. Depois a gente vê. E aí, realmente, começou a vir gente de tudo que é lugar. E tem um case legal, que eu tenho um clube do livro com a Unimed.
E esse clube chegou a ter 100 pessoas, 100 médicos. Ele é só para cooperados, então só médicos. E eles já tinham lançado Eu fiquei até curioso para ver o que esses médicos leem, né? Então, eles tinham lançado um clube do livro na pandemia, aquela história que estava todo mundo online, totalmente de utilidade, assim, com livros utilitários, técnicos, falando de medicina, disso, daquilo. E foi um fracasso, não deu certo. Teve inscritos, mas não vingou. Gente, eu não estaria num grupo de leitura de economia de jeito nenhum. Exatamente. Aí eu falei, olha, quando eles me chamaram, eu falei, olha, só que eu leio ficção e não abro mão disso, é ficção, romance. Vamos tentar, vamos ver e tal. Vamos ver se eles topam. E aí chegaram todos meio desconfiados, assim. Mas, gente, foi muito legal. Foi muito legal, porque eles... Às vezes eu nem lembro que eles são médicos. E se eu trago um tema que é muito voltado para medicina, agora a gente lê um livro que era uma jornada de uma pessoa com Parkinson, eles ficam meio, não, vamos menos né, voltado para a área. Mas eles se reúnem, são todos médicos, às vezes surgem questões importantes ali da medicina, né? Da área técnica deles, tipo, agora a gente tá falando de Parkinson, aí tinha uma neuro que explicou algumas coisas do livro, né, então agrega muito, mas eles estão se jogando na ficção e o grupo só cresce, assim, só evolui, então é bem legal perceber isso, que as pessoas começam a identificar um valor nesse equilíbrio, né? Sim. Pelo teu histórico, até tu destaca isso na tua bio lá no teu site, tu fala que nasceu bailarina, né? Nasceu bailarina, já trabalhou em empresa de mídia, já foi editora, já lançou produto comercial, de e-commerce, tu já fez muita coisa, né? Do ponto de vista profissional, né? Com muitas facetas, assim. Como é que tu explica isso no teu currículo? Pois então... Olha, eu acho que as coisas foram acontecendo na minha vida muito organicamente, conforme demanda, né? Então, como tu bem falou lá no início, eu queria dançar, queria ser bailarina, né, profissional, cheguei a me profissionalizar, enfim. Chegou na hora ali de fazer o vestibular, eu tentei até entrar naquela época, a faculdade de dança só tinha no Paraná, tentei fazer, não consegui entrar, e acabei entrando no jornalismo, que é outra coisa que eu gostava muito de fazer, era ler. Né? Então, eu acho curioso que eu entrei no jornalismo, assim, sem saber nada. Sem saber o que encontrar. É interessante, porque eu lembro que quando eu fui trabalhar, comecei meu primeiro estágio no Sul, no Jornal Sul, e eles passaram a minha escala, eles colocaram ali a escala de final de semana, né? E eu dei risada, eu achei que era uma piada. Falei, eu tava bem no início da faculdade, né? Eu falei, e daí ele... Um choque de realidade. Ele, tipo assim, não entendeu o que eu tava rindo. E eu trabalhar final... Ele, sim, tu trabalha... Eu não lembro se era um sim ou não, 2 sim. Eu falei, mas gente, como assim? Aí eu descobri que existia o trabalho final de semana, o plantão. Eu tava totalmente desavisada. Sim. E aí fui me encantando pelo jornalismo, enfim, entrei no jornalismo, mas eu acho que sempre tive essa questão da arte muito ligada, né, a questão da literatura sempre conectada comigo, então o jornalismo de segundo caderno de cultura sempre era o meu foco, né? Mas quando tu entra num grupo como a RBS, o que veio. Tu que criou a rede social, né? A rede social, Então, quando eu entrei na RBS era isso, assim, pra onde me jogarem eu tô indo, né? Então eu fiz de tudo um pouco, fiz TV, fiz rádio, e aí surgiu esse convite para ser colunista social. Na época eu tava recém trabalhando no Dona, que era uma editoria que eu gostava bastante, que eu queria ficar, eu era editora online do Dona. E eu fiquei assim, porque isso é um fato, ninguém faz jornalismo para ser colunista social. Sim, né? sim. Então, o colunismo social é algo que tá acabando, assim, não sei. Rola um certo preconceito, tu acha? Eu acho quem faz, né? Eu acho que hoje ele é desnecessário. Acho que sim, rola, com certeza. Até hoje eu sou taxada por isso. Assim. Tem pessoas que não me respeitam ainda Associa na área. Fofoca. Associam, ou social, ou, né, a superfície, né, o superficial. Então, na época eu trabalhei para ter uma coluna que trouxesse mais conteúdo, mas mesmo assim, são notinhas, né, e foi um trabalho que me rendeu muitos frutos. Eu acho que eu só tô aqui hoje por causa disso. Eu tinha 25 anos quando eu assumi a coluna na época, eu era muito nova. Né? Se eu penso nisso, assim, eu acho uma loucura, inclusive. Acho que eles confiaram muito em mim. Porque, nossa, eu tinha 25 anos e estava naquela posição ali, que é uma posição de muita bajulação, de muito brilho ali, né? Mas deu tudo certo, assim, né? Dentro do possível.
Mas o que acontece foi que teve esse momento, esse percurso aí, esse desvio aí, mas que me rendeu muitas coisas. Eu acho que eu sempre soube aproveitar muito do que ia surgindo para mim. Eu aproveitei para aprender muito. Eu cobri Copa do Mundo por causa da coluna social. Eu cobri show do Rolling Stones por causa da coluna. Então, me abriu muitas portas, conheci muita gente, fiz muito networking. E quando eu saí depois de 3 anos ali para andar sozinha, aí eu fui me voltando para os meus projetos e entendendo melhor o que funcionava, né? Mas eu acho que se tem algo que sempre andou comigo foi a literatura e o jornalismo. Então, essas duas premissas eu não abro mão. Então, se eu vou apresentar o Fronteiras, eu vou usar minhas técnicas de jornalista para fazer aquelas entrevistas. Você esteve apresentando Fronteiras recentemente, sim, né? Sim, então eu estava lá enquanto jornalista fazendo aquelas entrevistas, né? Se eu estou entrevistando um autor, eu vou usar minha bagagem literária também para isso. Se eu vou fazer um roteiro, também, eu uso dessas duas coisas. Tu tá me dizendo, então, que na realidade, no fundo, tu é jornalista. Sou jornalista, é. Tá. Sim. E não só pela formação, mas tu te sente jornalista. Sim, com certeza. Tu usa essa polivalência que tu tem de atuar em diferentes áreas, sendo jornalista. Exatamente. Então, eu acho que foi... E marketing também, eu fiz uma especialização em marketing, que eu acho que as duas coisas foram casando para os lançamentos de produto. Então, depois, quando eu fiz minha pós em marketing, isso veio, depois dei aula, né? Outras instituições e tal, enfim. E aí, por conta disso, também fui me aproximando mais do universo do marketing. Então, o jornalismo e o marketing são a base. E daí, eu acho que tu pode fazer o que tu quiser, tendo bases técnicas, né? Claro. Então, aí vai desvendando. Para mim, esse negócio dessa... Eu tenho um pouco esse ímpeto de fazer coisas diferentes, né? Eu sou professor acadêmico, dou aula na pós-graduação, no mestrado, doutorado, de microeconomia, é um negócio super disciplinar, mas ao mesmo tempo eu tenho programa, eu gosto de fazer essas coisas diferentes, eu gosto de projetos diferentes. Eu gosto de fazer um pouco isso que tu faz, assim. Eu me identifico muito com esse teu perfil. Mas teve uma coisa que começou não sei se incomodar a palavra, mas que eu achava muito engraçado e que até hoje me parece que na academia não acho que esteja muito bem resolvido, mas que a sociedade está começando a demandar cada vez mais, que é o fato de a gente ser multidisciplinar. O mestrado que eu fiz, eu sou economista de formação, o mestrado que eu fiz é um mestrado multidisciplinar. Foi em desenvolvimento rural. E nesse mestrado eu tinha muita carga de estudo, de leitura e de aula de sociologia, de antropologia, de economia rural, de ecologia. Então eu tive várias áreas, assim. O que eu menos estudei naquele mestrado foi economia. E eu me lembro que na época, quando eu entrei naquele mestrado, ele recém tinha virado multidisciplinar. Antes ele era um mestrado em economia rural. E quando eu entrei nesse mestrado, no Brasil tinha uma discussão muito forte sobre esse nascimento do que depois se chama de uma área multidisciplinar. É um negócio até meio estranho, né? A área multidisciplinar. Mas, bom, é transdisciplinar, é multidisciplinar. O pessoal discutia até o nome, né? Mas o fato tinha uma pergunta que a gente não conseguia responder muito bem na época. Eu tinha a minha convicção, alguns colegas tinham outras, que era o seguinte: eu preciso ser, pegando o meu caso, né, um cara que sabe bastante de sociologia, de antropologia, de ecologia e de economia para dizer assim, poxa, eu trabalho na interface dessas áreas todas. Ou eu preciso ser um bom economista que se relaciona bem e tem a sensibilidade suficiente para aprender aquilo que importa e trabalhar com as pessoas importantes e relevantes de sociologia, por exemplo, assim como elas têm que fazer comigo. Eu sempre acreditei nessa segunda hipótese, né? Que é de, bom, não tem como eu saber, né? E que hoje, né, mais recentemente, eu descobri que tem um nome para isso, que é o chamado perfil T-shaped, o perfil em formato de T. É uma pessoa que consegue transitar em várias áreas, mas é especialista numa coisa. Adorei. Boa, né? Vou usar. Então, ó, isso aí. E é até legal, não, eu sou T-shaped. e é um negócio muito curioso, porque quando eu comecei a minha vida profissional, assim, a construir minha carreira, eu me lembro que eu fiz graduação, eu fiquei 3 anos como bolsista de iniciação científica, fazia pesquisa o tempo todo, faço até hoje. Mas eu me lembro que na época, no último ano de faculdade, eu fiquei pensando, poxa vida, mas eu me lembro que eu precisava de dinheiro e eu tinha que fazer um emprego um pouco melhor na época. E eu também queria experimentar. Aí eu saí, fui fazer estágio num banco, acabei na área de TI, acabei sendo efetivado nesse banco na área de TI, que era um negócio que eu nunca tinha estudado. E comecei a entender aquilo. Não gostei. Voltei para o mestrado.
fiz o mestrado. Fui fazer doutorado fora. Não deu certo, voltei para o Brasil. E aí eu vivi o pior ano da minha vida, eu acho, assim, porque foi um ano de um vazio monstruoso. Porque o que acontecia na época? Eu recebi até um nome técnico, eu era overqualified. Para todas as vagas que eu aplicava, o pessoal dizia, não, cara, mas tu tem mestrado já, poxa, não consigo te pagar. E eu comecei a falar, mas gente, o que eu estou fazendo? Porque eu não tinha mais aderência ao mercado da época. O mercado da época era um mercado, me parece, assim, olhando em retrospectiva hoje, muito mais imaturo, era um mercado muito mais duro, né? Muito mais fechado, né? Não tinha IA, né? Não tinha nada disso ainda, era um mercado mais tradicional. Moral da história, eu não consegui entrar no mercado da maneira que eu imaginava, pelo menos, né? Não consegui exercer a minha função de economista, muito menos de mestre. Acabou que eu entrei para o doutorado e trilhei uma carreira já um pouco mais tradicional na academia. Mas isso sempre ficou para mim como algo assim, poxa vida, o pessoal não está enxergando. Logo depois as agências de fomento começaram a trazer a fixação de doutores. Por exemplo, quando a gente vai para países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, alguns países da Ásia, a gente vê um movimento muito tranquilo de doutores indo para o mercado. Vai trabalhar na empresa, vai pesquisar na empresa, vai ajudar a empresa a se desenvolver. No Brasil, isso é pouco comum, ainda hoje. Tanto é que a gente tem programas hoje para fazer isso. Vamos chamar o doutor lá, vamos dar uma bolsa para esse cara, o governo vai incentivar esse cara para ele ficar lá. Tudo isso para te dizer o seguinte, me parece que as pessoas elas têm uma resistência a essa abertura, né? E esse conflito entre técnica e humanidade me parece que não está resolvido. As pessoas ainda batem essa cabeça, né? Tu acha isso ou não? Não, total sentido. Estava te ouvindo contar aqui, pensando, fazendo todo um retrospecto também da minha carreira. Mas eu, na verdade, eu acho que eu fui menos persistente como tu, assim, porque eu teve um momento em que quando eu saí da Zero Hora, fiz meu projeto de viagem, voltei e tal, eu comecei a fazer tudo o que aparecia, eu fazia, Sim. sabe? E aí eu ia justamente contra o que eu pregava dentro do storytelling, que é tu tem que criar uma linha de história e manter naquilo, que é como tu disse, eu sou um bom economista, mas me relaciono bem com outras áreas, enfim. E eu estava numa época trabalhando bem forte com a influência, então fazendo publicidade para tudo que era marca, tudo que me pediam eu fazia vídeo, tudo que... E chegou um momento em que eu lancei o meu primeiro livro, Quem é a Estrada. Foi muito legal, eu vivi um pouco daquilo e pensei, puxa vida, era isso que eu queria estar vivendo. Isso da viagem. Da viagem, é uma biografia. Aí eu, puxa vida, era isso que eu queria estar vivendo. E agora? Bom, eu vou ter que recapitular, voltar atrás, né? E zera tudo e começa essa história de novo. E aí eu botei uma meta, eu tinha coisas para entregar ainda e tal. E aí eu falei assim, bom, dia 1º de janeiro não lembro qual era o ano, 2022 talvez, o meu Instagram, que é meu forte de comunicação, vai ser só sobre histórias. Sim. Então, jornalismo, literatura, filmes, só histórias. Na época eu era professora de storytelling ainda e tal, e não vai mais entrar outra coisa aqui. Não vai entrar mais nem, assim, família de vez em quando e tal, claro. Mas era isso. Ok, fiz essa virada, anunciei que ia ser isso, e o meu perfil mudou completamente. Porque quando eu fazia aquele outro tipo de produto, de lifestyle, assim, que isso já não vende mais tanto, eu era engraçada, eu era meio, né, assim, né, engraçadinha, falava o tempo inteiro pra câmera e tal. E, enquanto escritora, eu sou mais deprê. Eu sou bem deprê, na verdade. Então, mudou completamente o perfil, assim. Sim. E aí, um monte de gente foi embora. Do teu perfil, Do meu perfil. Eu fiquei sem cliente nenhum. Não, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eles queriam a Fê mais engraçada, mais influencer. Porque eram os meus... Claro, e justo, era o teu né? nicho. Justo, era o que eles contratavam, claro, né? Lifestyle. Claro. E aí, daqui a pouco, eu não fazia mais isso. Eu não ia mais lá fazer a propaganda da marmita, sei lá. Sim. Então, e aí, quando eu vi todos os meus clientes começarem a ir embora, eu fiquei uns 6 meses no limbo, assim. Falei, não, mas vamos lá. Tem que manter essa narrativa, tem que manter esse discurso para virar esse jogo aqui, né? Claro. E aí foi, aos pouquinhos, até que surgiu esse projeto de Clube do Livro com a UOS, né, com essa marca. E aí começou a decolar e a coisa começou a virar.
Mas eu acho que existe essa coisa de a gente precisar alinhar uma narrativa, de a gente precisar entender o que a gente faz, no que a gente é bom para ir, né, ir para esse caminho. E acho que talvez seja isso, assim, né, que eu fiquei pensando enquanto eu estava comentando. Mas, claro, um jornalista gerenciar e encabeçar um clube de livro me parece muito natural, né? Faz sentido para a profissão, assim. Mas o teu clube do livro me parece que nasceu muito mais das coisas que tu vivenciou ao longo da tua carreira até aquele momento do que propriamente do jornalismo, tá certo? Acho que sim, acho que ele é um resultado da minha influência, né? E aí, como eu falava sobre livros ali no meu perfil, dava dicas, volta e meia e tal, de filmes, acabou que as marcas me chamaram por conta disso. Mas eu não tenho dúvidas que o trabalho de mediação é um trabalho muito difícil, que eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia, então eu sei, né? Eu admiro muito, porque eu sei que tem muitos cursos de formação para isso, de mediação. Não é qualquer um que pode fazer, e é um trabalho de grupo, é bem complicado. Tem que ter uma sensibilidade aguçada. Exatamente, assim. Então, eu acho que isso sim, o jornalismo me deu base, né? Mas, não sei se não fugi da tua pergunta. Não, isso mesmo. Eu tentei fazer um caminho inverso de ti, assim. Eu tentei, um ano atrás, mais ou menos, adentrar essa... Não, acho que influência no meu caso não era a palavra, mas era ter mais conteúdo de rápido consumo, né, no Instagram e tal. E eu detestei. Assim, eu detestei. Quando começou aquela febre que tava todo mundo fazendo, sim. Não deu, assim, pra mim, porque eu queria algo, eu queria contribuir com algo, eu queria falar de algo, eu queria fazer algo tipo isso aqui, que a gente tá fazendo, né? E claro, isso amadureceu e eu tô fazendo agora, né? Depois da incursão de ser influencer, e não deu certo. Não adianta procurar que eu apaguei o perfil, tá? Não existe mais. Não funcionou legal, né? E eu queria aproveitar esse negócio do livro para te fazer uma outra pergunta que eu acho que encaixa bem aqui, que tem eu já te ouvi falar em outras entrevistas que o teu produto, né, o Clube do Livro, ele é mais sobre pessoas do que sobre o livro, né? Por que isso? Assim, será que... Uma coisa é eu pegar e ler, eu adoro ler, eu leio, lá em casa se lê muito, minha esposa lê, meu filho de 3 anos está sempre pendurado com o livro lá cá, porque ele vê a gente fazendo, então a gente nota que isso é uma questão cultural, né, importante. Mas, assim, me parece, a leitura sempre foi para mim algo muito individual, né? Eu, inclusive, gosto de ler sozinho, assim, porque é o meu momento, eu fico lá quietinho no meu canto. Mas tu levanta essa questão, não, mas o grupo, ele... O que o grupo faz e por que isso é relevante? Se a gente for pensar historicamente, culturalmente, a leitura era compartilhada, né? Então as histórias eram compartilhadas. Então tu ia lá ao redor do fogo, sei lá o que, alguém contava uma história, todo mundo ficava ali, tem essa história do fogo, né? Muito, muito presente na nossa cultura. E mesmo as leituras mesmo, quando vem o livro, o objeto também, uma pessoa lia para as outras, ou tinha essa leitura compartilhada, né? Nem todo mundo tinha acesso à alfabetização, era alfabetizado, então a leitura ela era compartilhada. E aí, com o tempo, né, ela foi virando algo mais individual. Então, atualmente, ela é considerada um hábito solitário, né? Então, tu acaba lendo sozinho, tu entra no teu mundo com aqueles personagens. É aquela persona do cara que senta no canto do recreio do colégio. Exatamente. Até é um escudo, né, para muita gente que é mais introspectiva, que é tímida. Então, eu vejo muito isso, assim, movimento de adolescentes. Eu tenho um clube que é voltado para adolescentes, dentro de uma ONG. E eu vejo que são essas meninas que são mais quietinhas, às vezes, no intervalo e tal, que querem ler, né, querem que o livro te coloca num outro lugar. Mas eu acho que o grupo vem dessa vontade de comentar com alguém. Então, isso também tem muito a ver com as redes sociais, né? Então, não que não existisse clubes de leitura antes, óbvio, sempre existiram os clubes de leitura, mas essa febre do clube de leitura os booktubers, né? Booktokers, enfim. Então, são pessoas que falam de livro e falam, meu Deus, tu precisa ler esse livro. Né? Então, eu comento que eu tenho essa coisa de livro em tom de fofoca. Gente, tu não acredita o que aconteceu. Às vezes eu vou de manhã pra academia, lá tô com o meu personal, eu falo, eu preciso compartilhar, eu tô lendo um livro que aconteceu isso. Então, quando alguém leu aquele mesmo livro, né, rola uma alegria instantânea, assim, meu Deus, tu leu também, não é muito boa essa parte e tal. Então, quando tu reúne um grupo todo pra ler e conversar sobre as leituras, vem toda essa parte da história, né, escolhida, mas também vem as crenças individuais, vem o diálogo, que é uma coisa que está totalmente em falta no mercado. Então, vem o diálogo, né, vem
crenças diferentes, ideias diferentes. Agora a gente leu um livro sobre religião, Catedrais, da Cláudia Pinheiro, que é uma escritora argentina, bem conhecida. E então, imagina a polêmica que isso não trouxe, né? Claro, Então, claro. mas assim, completamente civilizado, entende? Então, isso que é legal. Tu tá num grupo que é um grupo seguro, um ambiente seguro, com pessoas que pensam diferente e estão ali para debater aquele mesmo assunto. E além disso, o que eu percebo, o meu grupo meus grupos 35 mais, a faixa etária, a maioria mulheres, são mulheres que estão querendo encontrar outras pessoas, sabe? Que estão querendo fazer amigos, que estão querendo fazer networking para o trabalho também, que querem encontrar pessoas interessantes, inteligentes, né? E o clube da leitura, ele faz, querendo ou não, esse direcionamento de pessoas que têm algo em comum, que Mas gostam de acaba uma sendo atividade uma em comum. conexão mais qualificada do que outras alternativas. Exatamente, né? Então, não quero parecer vaidosa falando isso aqui, não é isso, mas é que existe esse hábito em comum, né? E aí esse hábito em comum acaba filtrando alguns interesses que faz com que essas pessoas se conectem. E realmente, assim, é uma rede que ela só cresce. Então, hoje eu tenho 350 pessoas, mais ou menos, envolvendo todos os meus clubes. Certo. E um vai chamando o outro e conecta com o outro, e aí viram amigos ou parceiros de trabalho, né? Tu media todos eles? Eu medio todos eles. São 7 clubes hoje, né? E eu faço a mediação de todos, 6 presenciais e 1 é online. E aí tem uma grande comunidade, em que todo mundo tá ali dentro daquela comunidade, e aí eu faço eventos também com autores, né? Então, ou alguma festa de leitura especial, compartilho alguns materiais, então tem esse abastecimento ali também. E se torna aquela coisa de pertencimento, né? Sim. Tá meio batido esse conceito, mas é isso, né? Mas as pessoas querem pertencer. Leva isso para sua vida profissional? Tu nota assim, tu recebe algum feedback desse tipo, de perceber que essas pessoas elas têm uma inserção diferente na sua empresa, no seu trabalho, enfim, independente do trabalho? Sim, sem dúvidas, porque temáticas que a gente lê nesses livros e que a gente vê as outras pessoas falando, às vezes nos abre a cabeça de uma maneira completamente diferente. Então, eu vejo até, a gente tá falando dos médicos, né, que são um bom case, de que vários deles trazem eu nunca tinha pensado por esse lado do paciente que pode estar passando por isso, né, ou que isso pode estar acontecendo para fora da doença também, né, do lado pessoal. Visão de mundo também, né? O quanto amplia a tua visão de mundo, de temas que tu não tinha muito conhecimento, ou que tinha dificuldade de entender por algum motivo ali. Então, eu acho que isso cria realmente conexões, assim, uma empatia. Eu tive um chefe, uns anos atrás, que ele era um cara de um perfil muito conservador, assim, um cara mais conservador, assim, mais prático, assim, aquele cara de mercado financeiro e tal. E a gente tinha um colega de um outro setor, do setor jurídico, que era um cara já mais nesse perfil dos nossos clubes de livro, que era um cara já com uma pegada mais de leitura e tal. E eu me lembro que uma vez ele sugeriu para esse meu colega que ele lesse Leite Derramado, Chico Buarque. E ele falou assim, rapaz, que eu vou ler o livro de Chico Buarque. Mas, cara, lê o livro de Chico Buarque. Não importa se tu não gosta de Chico Buarque. Lê o livro que tu vai gostar. E eu tava voltando num voo em São Paulo um dia, e esse meu colega tava no voo, e quando eu olho, ele puxa o livrinho do Chico Buarque. Não acredito! Ele leu o livro do Chico Buarque. E ele elogiou depois. E sabe que isso é muito curioso, porque já me perguntaram isso. Tá, mas os teus clubes aí, tem alguma pessoa mais conservadora? Tem, gente. Tem, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, a pessoa que tá ali, que tem uma visão mais conservadora, ela tá disposta a escutar. Não, e não natural, tem problema. E é bom que Exatamente. seja. Claro, então, assim, obviamente, a maioria, né, não é tão conservadora, então tá mais aberto. Mas eu acho muito interessante quando tem um outro ponto de vista. Claro. E quando a gente consegue dialogar, consegue abrir esse espaço, assim, e tem fluído muito, muito bacana, assim, muito bem. Legal. Fê, nosso tempo tá acabando. Eu queria te pedir uma última palavra, que tu indicasse um livro. Acho que não tem nada mais óbvio eu te pedir. Mas pensando assim, que eu acho que hoje, ao contrário do que o senso comum parece sugerir, que o futuro está definido, as coisas vão acontecer, a gente vai pensar na comida e ela vai chegar, né? O que seria um negócio meio horrível, né? Mas assim, essa coisa de que está tudo meio definido e vamos lá, a gente não precisa aprender a usar IA. Não, que a gente ainda vai precisar inventar muita coisa, né? E se reinventar e pensar em outras coisas, né? Aqui no programa a gente gosta muito de discutir essas coisas, assim, tipo, o que tem lá na frente e o que é relevante.
Eu queria te pedir uma dica nesse sentido. Se tu lembra de algum livro assim que, poxa, isso aqui pode ser um negócio legal. Bom, então eu acho que eu vou com 2 livros. O primeiro, que eu sempre indico, é o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que é um livro de entrada, é um livro fácil, lúdico e dá para todas as idades, assim, leitura em família. E o segundo, eu vou com o Ian McEwan, que é um autor que, inclusive, tem falado muito sobre isso. Né? Ele acabou de dar uma entrevista para a Folha de São Paulo em que ele disse que ele não tem medo da inteligência artificial desbancar a literatura, porque ele disse que a inteligência artificial não transa e não sente dor. Então, não, e não tem. Morre. E Exatamente, não morre. exatamente. E não morre. Então ele falou, não tenho esse medo. E ele tem um livro que se chama Máquinas Como Eu, que é, claro, ele é um livro mais antigo, acho que ele é um livro de 2019, então vai estar um pouco, talvez, desatualizado dentro da temática, mas acho que faz sentido, então fica a dica. Maravilha. Fê, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer te receber, legal te ouvir, legal ouvir a tua história. Foi ótimo, muito obrigado. Obrigada. Gente, valeu. Queria registrar agradecimento, então, de novo, para os apoiadores, a Escola de Negócios da PUC, a Escola de Comunicação, Artes e Design, Famecos aqui da PUC também, o Tecnopuc e a ProHub. Valeu. Até a próxima.